que a CBF e suas federações filiadas não passam de chiqueiros de corrupção. Chiqueiros esses que defendem os seus interesses e dos afiliados dos clubes queridinhos. Isso não é novidade para ninguém. Não é o sofá de pobre que fala, não é a imprensa que acusa. Na verdade, a imprensa é a que menos acusa, pois adora passar pano. Mas são os fatos que mostram. Basta ver quantos ex-presidentes da grande Confederação Brasileira de Futebol estão presos ou não saem do país com medo que, se colocar o pé lá fora, a cadeia vai pegar. Porque aqui eles são apadrinhados por gente que é tão corrupta quanto, mas lá fora existe lei. A gente sabe da máfia que comanda e suga o futebol brasileiro há décadas. A Confederação Brasileira é apenas uma das muitas peças que seguram a engrenagem. A outra conhecida é a Rede Globo de televisão, que quer pensar numa sujeira, essa rede está envolvida. E no futebol, no esporte no geral, eles sempre comandaram, monopolizaram, faturam milhões, ou faturavam, que agora a coisa está começando a ser barrada, mas milhões em transmissões de jogos, pois arrecadam fortunas, dão uma boa fatia para as confederações e migalhas vão para os clubes que são realmente os responsáveis da existência do espetáculo. O problema é que no Brasil, quanto mais a gente sabe, mais revoltado fica e aquela sensação de impotência cresce. Porque olha, pegue o seu passaporte, carimbe e vá passear lá fora, sinta-se vergonha de ser brasileiro, que só o que se comenta é, poxa, um país tão bonito e dominado pela corrupção. E é verdade. Sendo o futebol o símbolo máximo da nossa nação em termos de esporte, é lógico que ele não estaria fora desse lamaçal que virou a nossa terra. Porque no passado ser corrupto era aceitar 10% de comissão. Bom, na década de 1960 o Brasil era conhecido como o país dos 10%. Hoje, se não for negociar uma propina maior do que o negócio a ser discutido, os cartolas, os políticos, nem saem de casa. Para eles, milhões virou dinheiro de pinga. A ganância se tornou um poço sem fundo. John Testor, o manager, ou então, melhor dizendo, o proprietário do futebol da Estrela Solitária, o Botafogo Futebol e Regatas, veio a público e teve coragem de jogar no ventilador aquilo que todos sabem, mas se calam. Uns por estarem ganhando também, outros por medo de se queimarem, e outros por saberem que nada adianta. Mas ele foi lá e jogou a podridão para fora. O que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. A não ser o fato da gente ficar mais escandalizado e revoltado. Agora, ele falou em manobras nos campeonatos brasileiros, que também vale para os campeonatos regionais, e falou também numa corrupção que está cada dia mais forte, com títulos sendo decididos fora dos gramados, sempre em favor dos afiliados. Cara, volto a repetir, não vou ficar chovendo no molhado. Vou apenas mostrar um nome. Mostrar dois fatos que aparentemente não tem nada a ver um com o outro, mas que tem um detalhe importante em comum. Aí no final, você tire suas conclusões. Grêmio versus Corinthians, final da partida Campeonato Brasileiro 2023, um pênalti escandaloso não marcado em favor do tricolor. Árbitro, Wilton Pereira Sampaio. Anos atrás, Grenal Campeonato Brasileiro, Grêmio 0, Inter 0. Árbitro, Wilton Pereira Sampaio. Vejamos o que aconteceu. Para Márcio Chagas, muitas polêmicas de arbitragem. Eu queria que tu começasse primeiro falando dos 3 lances que o Grêmio pediu pênalti. Pois é, Kelly. A arbitragem teve um fator preponderante negativo na partida, né? Não foi bem, né? Deixou de marcar 3 penalidades. A gente vê a primeira, né? O Fabiano puxando o Cortez pelo ombro, né? Evitando que o jogador se deslocasse para poder finalizar a jogada ou até passar para um outro companheiro. Pênalti não marcado, né? Aí
o árbitro assistente adicional tinha que ter participado e auxiliado o árbitro na tomada de decisão. Não aconteceu um trabalho em equipe que favorecesse a decisão. Aí um outro pênalti não marcado, né, em cima do Luan, né, o Patrick atinge somente as pernas do jogador, não há o contato com a bola, né, a gente pode observar no replay aí, não tem contato, atinge somente as pernas, pênalti não marcado e o árbitro está bem posicionado. Ele não está encoberto, ele está dentro da jogada, tinha que ter marcado essa penalidade. A gente pode observar no replay. E aí o terceiro lance, que é um lance mais interpretativo, mas no meu entendimento é pênalti também, porque o jogador, ao ir disputar a bola com os braços abertos, ele assume o risco, ampliando o espaço corporal, pênalti que deveria ter sido marcado também na frente do árbitro adicional que está ali no fundo, ó. A bola está indo quase na sua direção. Então, 3 situações de pênaltis não marcados a favor da equipe do Grêmio. E o Luan? Pois é, e no relato da súmula do árbitro, ele diz que há o início de uma confusão generalizada, quando de fato não acontece, há entre 2 jogadores, o D'Alessandro que dá esses tapa-soco no peito do Luan, né? E nenhum membro da equipe de arbitragem se prontificou a se direcionar lá para identificar. Então, mais um erro, com certeza o árbitro também vai ser denunciado no artigo 266 por omissão de fatos. Denunciado no artigo 266? Artigo 266? Eu não sei exatamente o que significa, mas pelo que eu estou vendo, eu acho que o sonho de todo árbitro é ser denunciado por esse artigo. Depois dessas 2 vergonhas que escandalizaram o futebol brasileiro, Wilton Pereira Sampaio foi condenado a se tornar árbitro da FIFA, queridinho da CBF, e ser escalado para apitar a Copa do Mundo. De quebra, não será surpresa para ninguém caso tenha garantido uma boquinha de comentarista de arbitragem para quando pendurar o apito. Privilégio esse conquistado por outros que, por coincidência, durante suas carreiras cometeram erros, entre aspas, iguais aos seus.